Fala, conversadas lindas do meu coração. O vídeo de hoje é um vídeo muito lindo, muito especial. Agora, uma vez por mês, eu vou trazer para vocês, não do quadro, né? O novo quadro do canal é Histórias Reais. Então, uma vez por mês, eu vou trazer para vocês histórias reais que eu conheço, pessoas que eu conheço também. Então, antes de mais nada, se inscreva no meu canal. Se inscreva, estamos quase batendo 10 mil inscritos no canal. Deixe o seu like, ative as notificações, sai vídeo toda terça e toda sexta-feira. O vídeo de hoje é muito especial, tô aqui com a Grace, tá? Antes de mais nada, Grace, muito obrigada por ter... Eu falei, a Grace, vamos gravar um vídeo? Nem falei o que era, ela, vamos, topou na hora. Grace é muito especial, né? A gente já teve um momento aqui em casa juntas, onde eu lembro até hoje, assim, Deus me incomodou para falar algo com a Grace e eu fiquei, gente, será? Não vou falar. E aí eu falei, depois de um tempo a Grace me falou, né? Que tinha sido cumprido. E é muito lindo cuidar de Deus com a vida da Grace também. A gente tem uma história bem parecida. Grace também teve muita carência na vida dela, passou por rejeição. Então por isso que eu quis trazer para vocês também. Eu tenho falado muito sobre isso também lá no Instagram. Se não me segue no Instagram, corre lá, me segue. Então agora eu vou deixar a Grace se apresentar, para ela começar a contar para vocês um pouco da história dela. Primeiramente, eu queria agradecer a Rai pelo convite. Meu nome é Grace, eu trabalho como social media, tenho 31 anos e minha história de rejeição, de abandono afetivo me trouxe várias dificuldades no decorrer da minha vida. E começou muito cedo. Eu me lembro que meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. A minha mãe, ela não quis ficar comigo. Ela achava que ela era muito nova, né? E ela acabou passando a minha guarda para o meu pai. Eu tinha apenas 2 anos, fui morar eu, meu pai e os meus avós paternos. E quando eu fiz 4 anos, veio outro abandono, que foi o do meu pai. Meu pai foi embora para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. E aí, se eu chorar, gente, vocês já sabem, tá? E aí acabou me deixando com os meus avós. Até eu não dou vontade de chorar. E acabou me deixando com meus avós paternos de vez, assim. E aí eu fui crescendo meio que naquela tentativa de tentar entender o que eu fiz de errado para os meus próprios pais terem me deixado, né? A gente se pergunta muito isso, né? Quando eu descobri que meu pai biológico também não me quis, que minha mãe falou, seu pai mandou de abortar. Não te quis, mandou de abortar, por isso que eu não te falei quem é. E eu fiquei me perguntando assim, mas o que será que eu fiz? Será que eu sou tão ruim assim, pro meu pai nem me querer? Se nem meu pai me quis, quem é que vai me querer? Né? Eu devo ser muito ruim, eu devo ser muito infeliz, porque nem meu pai me quis. É, exatamente esse pensamento. E aí, foi muito difícil para mim, porque logo depois também a minha mãe constituiu uma nova família, teve filhos, e eu vi ela cuidar de todos esses filhos. E aí eu entendia menos ainda por que ela abriu mão, e os meus irmãos, ela cumpre o papel de mãe, né? Mas eu, graças a Deus, eu fui criada por pessoas que fizeram tudo por mim, assim, que me deram, né, amor, que me deram muita atenção, que foram os meus avós paternos. Mas eu era muito imatura, eu não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Não era grata pelo amor dos meus avós. Na verdade, eu questionava por que eu não tinha meus pais ali presentes, né? Era muito ingrata e eu passei por fases na minha vida de dar muito valor para amizades que só eu enxergava. Mas eu nem vejo como ingratidão, sabe, Grace? Porque pensa, você, o normal, né, gente? Vamos colocar assim, né? Eu sei que tem muita gente que é criada pelos avós, eu fui criada até 5 anos de idade também. Mas a gente vê o quê? Todo mundo na escola tem pai e mãe. Exatamente. Todo mundo é criado de escola dos pais, vão os pais, né? Né, no caso, no seu caso, tinha que ir avó, né? Eu fui criada pela minha avó até 5 anos. Então, né, a criança ela não tem aquela maturidade para tentar entender tudo isso, né? Para tentar entender toda essa história. Foram 2 vezes. E aí você vê que o normal é pai e mãe. Não é você ser criado pelos avós. Então não é nem grata. É porque você não conseguia entender, de fato, assim. Não tinha maturidade. E quando eles podiam ir até a reunião, né? Porque era um ritmo de trabalho, eles tinham comércio, então eles trabalhavam muito. E às vezes eles realmente não tinham esse tempo de ir para a escola, de participar de uma reunião. E aí eu sentia muito, mas realmente eu não tinha maturidade para entender. Isso a gente sente mesmo. Eu lembro que a minha mãe ela nunca foi em reunião de escola, sabe? Minha mãe nunca foi presente para esse tipo de coisa. E aí eu via, né, na escola, eu lembro de uma cena que eu lembro, assim, que me marcou muito na escola, que todas as mães iam, né, todos os pais estavam presentes lá. Minha mãe nunca foi. Meu pai era muito simples, né, muito simples. Meu pai ele não teve esse tipo de criação, meu pai que me adotou. Então, para ele, tipo, não fazia sentido ele estar lá na escola. Mas eu lembro de uma mãe, de uma amiga minha, que todo recreio ela ia e ela levava o Danoninho para a filha dela, no recreio. Então eu via aquele cuidado e falava, poxa vida, porque eu não tenho esse cuidado. Não é nem uma inveja,
É tipo de você também querer, né? Você sentir pertencimento, que eu falo. Eu não me pertencia, tipo assim, não me sentia parte, de fato, ali. E a carência, ela deixa muita consequência na vida da gente, né? A Grace Pânico, ela começou as amizades. Comecei a enxergar amizades onde não existia. Na verdade, eu era amiga, mas eu não tinha amizade recíproca, sabe? Eu não tinha nada em troca, eu só me doava. Eu aceitava, porque era o que eu tinha. E essa pessoa que eu enxergava amizade nela, ela tinha uma família completa. Ela tinha o almoço de domingo, era farto. E aquilo, eu gostava de fazer parte daquilo, porque eu ia pra casa dela e aquilo pra mim era realização, sabe? Eu sempre falava com ela, eu queria ter um pai e uma mãe igual você, porque pra mim ela tinha tudo, assim. A Grace falando agora, eu lembrei também de uma situação, ela falando, até me veio a memória, que eu também, sabe, muito carente, né? Eu tinha amizades na escola que só eu via elas como amiga, né? Porque a classe social delas era muito maior do que a minha. Elas eram pessoas ricas, eram meninas ricas que tinham estrutura familiar toda certinha. E olha o que eu fazia pra mim me sentir amiga dessa menina. Eu carregava a mochila dela todos os dias até a casa dela. E todos os dias eu carregava a mochila dela. Ela falava assim, quer ser minha amiga? Então você tem que carregar a minha mochila todos os dias até a minha casa. Eu carregava a minha mochila e a dela até a casa dela, que era caminho da minha casa, pra me sentir amiga dela. Pra ser aceita. Pra ser aceita, tipo assim, né? Elas tinham um grupinho, não sei se nessa época era assim, mas sempre tinha grupinhos na escola, né? E eu fazia parte... Eu fazia parte daquele grupinho, meio que rejeitados, né? Eu queria fazer parte desse grupo, então eu me sujeitava a isso, né? Hoje essa pessoa até mora aqui no mesmo condomínio que eu moro. A Grace falou, me veio muita memória, assim, pegar a mochila pra se sentir aceita. É inacreditável, né? Mas é algo que eu acho que a gente precisa passar, né? Pra gente depois ter o discernimento e entender o porquê de tudo. Eu acho que Deus faz hoje, a gente entende amanhã, não é? E relacionamentos, Grace? Então, relacionamento era algo assim, eu comecei a namorar muito cedo, muito nova, meus avós deixaram, porque eles sempre falavam assim, eu prefiro que você namore aqui dentro de casa do que ficar na rua, assim. Então, eu comecei a me relacionar muito cedo e teve uma época de relacionamento que um ex-namorado terminou comigo bem no meio da rua de Valadares e eu comecei a chorar desesperadamente. Eu lembro, hoje eu olho e falo, que mico que eu passei, mas assim, doeu tanto, foi uma dor que parecia assim, estou sendo abandonada mais uma vez. Ele terminou comigo no meio da rua, me deu as costas e eu fiquei indo atrás. Todo mundo do centro parando, olhando, eu faltava me rastejar, pedindo pelo amor de Deus, gritava no centro de Valadares, pedindo ele para voltar, para me dar uma chance, e ele não. Até que eu fui embora depois de toda a humilhação ali, mas eu continuei, sabe, insistindo na humilhação. Eu pedia para voltar todos os dias, por mais que ele falava que não queria, eu tava lá pedindo para voltar. E sofri muito, e era um relacionamento que ele não tinha respeito. Teve um dia que a minha avó viu ele me empurrando dentro de casa. E aí minha avó falou assim, olha, eu não aceito ele aqui mais. Aqui dentro de casa, não. E ali eu falei, se a minha avó não aceitar ele mais, então realmente o relacionamento acabou. Porque pra mim era Deus no céu e minha avó na terra. O que ela falasse... Então você se sujeitou. Exatamente. Então eu aceitava tudo por causa daquele relacionamento. Porque eu coloquei amor onde não existia, né? Na verdade, não existia nada, porque um relacionamento que não tem respeito, ele não tem amor, né? E términos são normais, né? Normais. Mas para uma pessoa que já foi abandonada do seu caso é duas muito vezes, dolorido, é muito sofrido. já Parece passei que a também. dor não vai terminar nunca, ela não tem fim, né? Eu já passei de humilhar mesmo, assim, de implorar pra pessoa. Pelo amor de Deus. Exato. Parecia que, tipo assim, se você não ficar comigo, minha vida acaba. A sensação é exatamente essa. Mas é porque você já tinha sido abandonada 2 vezes. Isso. E aí então, outra vez, e aí parece que que a gente grita lá dentro, assim, não, outra vez não. Exato. Eu prefiro aceitar tudo, até se precisar me empurrar, eu tô disposta, do que ser abandonada. E aí, realmente, a gente terminou dessa vez, não porque eu não tentei voltar, porque eu tentei voltar várias vezes, né? Eu me humilhei várias vezes. Mas aí eu fui amadurecendo, rapidamente, eu vi que eu não estava com um emocional tão equilibrado, assim. Eu procurei terapia, eu procurei me fortalecer em Deus e procurei entender mais toda a história da minha vida. E foi então que eu fui começando a entender que... Era uma carência mesmo emocional, afetiva. Quando você entendeu, assim, o meu problema é que eu tive isso, sabe? Eu comecei em uma igreja aqui, eu conversando com a menina, ela falou assim, você é carente. Eu falei, não sou carente. Ela passou uma ministração e eu vi. Aí eu identifiquei, de fato, também, com terapia, com tudo, que eu era uma pessoa muito carente. Eu tinha carência afetiva, de pai, de mãe, de tudo mais, a minha história. E aí foi uma virada de chave, né? Eu falo que a carência, ela não tem cura.
né? A gente precisa estar A gente se policia todos os dias, né? Eu falo assim que não tem cura, que a gente se policia por quê? Então tem situações até hoje, assim, que às vezes ter outra pessoa e parecer super normal, igual chega alguém na sua casa. Comigo era muito pior isso antes. Hoje realmente eu me policio. E se a pessoa cumprimenta todo mundo e não te olha, aí você já fica, tem que ensinar que eu fiz, né? Por que essa pessoa não me cumprimentou e tudo mais? E a carência fala muito alto, né? E às vezes a pessoa nem te viu. Tipo, a pessoa não te cumprimentou porque ela não te viu. Merecendo carência. E a carência grita muito alto mesmo, né? Em situações que a gente vai se policiando. Isso é importante mesmo, reconhecer. Reconhecer o problema, né? Eu sou isso. E aí, Grace, quando você conheceu o seu marido? Quando eu conheci o meu marido, foi que ele já veio muito maduro para mim, sabe? O Ralph é um homem muito maduro, muito centrado, de objetivos, assim. Então, quando ele chegou, assim, ele me fez enxergar várias coisas na minha vida que eu nunca tinha enxergado antes. Principalmente a questão com falta de amor próprio. Porque o abandono que eu tive, e por ter sido muito, muito cheinha na minha adolescência, eu sempre tive uma autoestima muito baixa. Então, eu sempre amei mais o outro do que a mim mesmo, né? E o começo do namoro com o Ralph foi bem conturbado por causa das minhas emoções. Ele era muito centrado e ele sempre falava, olha, tá acontecendo isso, sabe? Isso não tá legal. E foi quando eu fui começando a ter mais discernimento, procurando ajuda e vendo que tudo que aconteceu nos relacionamentos anteriores, assim, foi por causa desse desgaste emocional que eu sofri, né? Durante toda a minha vida, assim. E aí eu fui buscando terapia e um primeiro encontro que eu tive, tenho certeza, um primeiro encontro que eu tive com Deus no TLC, lá na Cristo Redentor também, foi que me transformou, assim, que eu consegui pegar a chave e falar, não, eu não preciso do amor do outro, eu posso me preencher com o amor de Deus, sabe? E que se eu gostar de mim, se eu começar a me cuidar, se eu começar a cuidar do meu emocional, tudo vai florescer. Eu vou preencher o outro também. Não adianta eu querer fazer o outro feliz, sendo que tá faltando algo aqui, né? Foi quando eu comecei esse processo interno também, que ele é até hoje, né? Tem 11 anos que eu tô com o Ralph e tem 11 anos que eu luto pra sanar de vez todo esse emocional machucado. A gente tenta entrar em equilíbrio, mas quem passa por isso sabe que se der uma brechinha, a gente volta lá pra... É por isso que eu falei como que é importante a gente se policiar. A gente entender em certas situações que as pessoas não estão erradas, que é só a nossa carência que está no fundo gritando por atenção. Fala que uma pessoa carente ela é igual criança, né? Imatura que precisa... Exato. Sabe aquela situação do primeiro pedaço de bolo? O primeiro pedaço de bolo vai para quem? E aí não tem pessoas que até brigam por causa daquele pedaço de bolo. E aí isso é muito... O primeiro pedaço de bolo, né, é feito em festa de criança, porque criança é imatura. É muito isso. Muito. Pessoa carente, a Grace estava falando que agora do encontro com Deus, né? Eu também tive um encontro com Deus muito forte. E eu escutava muito claro a voz de Deus dizendo, filha, eu sonhei com você, sabe? As pessoas tentaram, né, tentou te abortar, mas eu te fiz, né? Antes que você se formasse lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu tenho um propósito para você. Então, não quero que você fique assim, porque eu me validava através das outras pessoas. Através do que as pessoas achavam a meu respeito, não de fato do que eu era. Quando eu dei essa virada de chave, eu falei, peraí, minha alegria não deve depender de pessoas daqui, né? Eu sou amada, né? Deus me sonhou comigo, Deus projetou, eu tenho propósito. E aí as coisas foram acontecendo, mas de fato eu tive que me olhar também. A Grace falou sobre que ela era muito cheinha, né? Eu era uma menina muito feia, muito feia, gente. E aí, meu período na escola era, olho grande, eu era muito magra, eu tinha um olho muito grande. E as meninas eram todas bonitinhas, né? E a carência, ela me marcou muito, assim, deixou cada situação, assim, que eu lembro. Eu fazia de tudo para ser aceita, né? Eu queria ser aceita. Outra situação que eu lembrei que as meninas da igreja, no inverno, usavam aquelas botas, tinha aquelas meias coloridas de linho, que eu lembro da Lelita que queria. Aí eu fiz minha mãe comprar uma bota para mim, mas a minha mãe não tinha condição de comprar uma bota igual aquelas. Então a minha perna era muito fina. Minha mãe comprou uma bota e a bota ficou mega lá. Eu cheguei na igreja toda feliz, empolgada, né? Pré-adolescente, que eu tava de bota e tudo mais. E quando eu cheguei, o grupinho de amigas, né? Amigas que eu via, não que elas nem faziam questão de mim. Eu assim, nossa, parecendo que tá indo pro Halt na leite. Gente, aquilo acabou comigo. Eu fiquei moída, que tipo assim, eu queria ser aceita. Porque, né, eu já tava de bota, mas a minha bota era muito barata. Então realmente parecia aquelas botas, né? É o que minha mãe podia me dar.
Então, uma criança que cresce, né, marcada por rejeição, pouca coisa precisa acontecer para moer a gente. E esse negócio da bota que você falou, quando a gente é rejeitada, a gente também começa a querer usar um estilo de sapato, de roupa, que nem é o nosso, para tentar se encaixar, né? Isso aconteceu muito comigo lá em Sete Lagoas, quando a gente abriu uma empresa, assim, as pessoas começavam a falar: Grace, mas você tá muito simples para ser dona, você precisa vir de jeito tal. E aí eu fui em uma loja, me endividei de roupa para tentar ser do jeito que dona precisa ser. E aí eu lembro que ficou lá todas as roupas do meu guarda-roupa, porque eu não conseguia usar. Era roupa que era com muita estampa, que não tem muito a ver comigo, e eu cheia de dívida. E aí, quando eu vi que meu guarda-roupa é cheio de roupa que não tinha nada a ver comigo, e cheio de dívidas, e tentando ser algo que eu não era, assim, veio novamente, sabe? Pra que isso? Pra quê? Você tem que ser você. Se a pessoa quiser gostar de você, ela vai gostar de você do jeito que você é, independente do que você tá vestindo, né? Do que você tá calçando. Mais uma vez eu vi que ali era eu tentando ser aceita na sociedade, né? De empresários da cidade. Porque me rotularam, falaram que eu precisava ser assim. Na verdade, nem precisa. Nem precisa. A gente, a pessoa carente, ela faz muita coisa em busca de aprovação. Né? Compra coisas que não faz sentido para ela, mas faz sentido para os outros. E é muito difícil mesmo. Nessa questão de comprar coisas, um dia conversando com meu esposo, ele também muito passou por rejeição. Né? X foi deixado com presente de idade, X é para os íntimos, tá, gente? E ele foi deixado, enfim, a história dele também é muito triste. E um dia conversando com ele, eu falei: amor, você nem gosta de carro esportivo. Ele não gosta mesmo, ele gosta de carro que tem tecnologia. Esses carros esportivos ele não curte. E você tem por quê? E ele falou: a verdade, eu tenho pelo jeito, não por mim. E aí ele até vendeu o carro, e a gente conversando, eu conversando muito com ele, eu fui levando ele a alguns questionamentos, assim, e ele foi entendendo. Ele falou: mas é verdade, você tem razão. Eu não gosto, por que eu tenho? Né? Eu não tenho que ter para agradar os outros. Tem que ter para fazer sentido para mim. E ele tinha para fazer sentido para os outros. E a Grace hoje? Então, Grace não começou a profissão dela, acho que eu peguei a parte do início, né? A Grace lá batalhando, tentando. Foi muito difícil, foi errando, né? Mas colocando a cara pro jogo. Fala com quem que você trabalha hoje. Hoje eu trabalho com a Adriana Santana. Amiga, gente, da Adriana Santana. Então, foi muito difícil a caminhada, não foi fácil. Eu lembro que a empresa que a gente criou quebrou por falta de capital de giro. E aí a gente preferiu, na verdade, antes de quebrar, a gente viu que ela ia quebrar, a gente preferiu vender para não ter tanto prejuízo, né? E aí, o que eu fazia muito bem na empresa era cuidar das redes sociais. E aí eu peguei isso como um gatilho e falei: eu vou cuidar de Instagram. Já que esse daqui tá ficando bom, eu vou começar a vender esse serviço. Mas começando de um jeito muito errado, batendo de porta em porta, sem saber muito bem como prospectar clientes e tal, mas assim, com muita vontade de vencer, muita mesmo. Eu sempre senti muito no meu coração, uma vez eu até falei isso com o Caio, que ele falou assim, que ele sempre sentiu no coração dele, Deus falando com ele que ele ia vencer. Aí eu falei com ele: eu também sinto muito isso, às vezes eu fico achando que é eu sonhando demais, mas eu sinto muito isso. É muito determinado. E aí eu coloquei que eu ia vencer, sabe, que eu ia pagar o preço, que eu ia fazer o que precisava ser feito. Meu marido, ele acabou desenvolvendo uma depressão, porque o homem, né, quando quebra financeiramente, o homem que é provedor da casa, quando ele quebra, assim, financeiramente, ele acaba entrando numa fossa gigantesca. Então eu vi que eu precisava me levantar para restabelecer minha casa, restabelecer meu lar. Foi aí que eu comecei a prospectar cliente, mesmo que de forma errada, mas esses clientes vinham. Eu lembro que eu comecei cobrando R$150 por mês para cuidar de Instagram. Mais trabalhava do que ganhava, mas enfim, as coisas foram acontecendo. O dinheiro que entrava eu investi em conhecimento, investi em ferramenta de trabalho. E depois de 6 anos, que hoje tem 6 anos que eu estou na profissão, graças a Deus hoje eu tenho uma marca assim, consolidada, sabe, com o cliente. Mas foi um processo de muita luta, muita garra mesmo. Na época não existia esse termo social media, assim. Eu fui conhecer através da Grace. E foi isso. Aí hoje eu ensino mulheres também a se tornar social media. E a Grace hoje como mãe? Então, eu confesso que quando Isadora estava quase fazendo 2 anos, eu senti, vou falar a verdade, eu senti meio que novamente raiva dos meus pais. Eu comecei a questionar, como assim? Com 2 anos, porque foi a fase em que eu sofri o primeiro abandono, né? Aí quando eu vi minha filha completar 2 anos, falei: como que meus pais tiveram coragem? Olha aqui, essa menina depende totalmente de mim. E eu vi o tanto que a minha filha dependia de mim. Eu falava assim: como?
E aí foi novamente que eu procurei ajuda terapeuta. Eu falei, não, eu realmente preciso continuar na terapia porque o negócio aqui não está curado. Mas aí foi um processo de entender, não, é a escolha dos meus pais, eles fizeram o melhor que eles acharam que poderiam. E eu vou fazer diferente. Vou fazer... hoje eu não procuro. É lógico que a gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos, né? E que a gente erra mesmo querendo acertar. Mas hoje eu tento ser o máximo possível de presente na vida da minha filha. E a gente vê isso, né? Com presença mesmo, sabe? E graças a Deus o meu trabalho hoje me dá a liberdade de fazer isso. Se ela passar mal, eu consigo trabalhar com ela em casa, né? De levar ela até pro Instagram comigo, de fazer ela ser presente assim no Instagram. Mas para mim, hoje, a maternidade foi uma forma de me curar também, sabe? Um cuidado de Deus comigo, de falar, toma aqui, ó, vai lá agora e... Eu falei a mesma coisa quando eu tive sua filha. Parece que Deus falou assim, chega, peraí, deixa eu te dar alguma coisa então pra sua vida ter algum sentido de verdade. Você quer alguém que te ama de verdade? Toma assim, aqui. É tão cuidado de Deus que uma pessoa que sofreu tanta rejeição conseguir ser boa mãe, né? Ser presente, brincar com o filho, falar te amo. É só Deus mesmo, porque quando a gente tem... Porque a gente não teve isso, né? Não teve. Não Como é que a teve. gente consegue entregar isso? A gente não teve. Às vezes o meu irmão até questionava isso comigo, sabe? Que às vezes eu era muito dura com os meus avós. Às vezes ele sempre foi muito carinhoso e eu não fui tanto. E aí depois de muito tempo, isso me machucou muito quando ele falou. E depois de algum tempo eu consegui entender. Ele teve a mãe dele perto dele, então ele recebeu um pouco do amor que eu não recebi nem do pai nem da mãe. Então, para mim sempre foi muito difícil, sabe? Ser carinhosa com alguém. Amar, assim, de uma forma tão profunda. E aí, com a minha filha, eu consigo ser. É coisa de Deus mesmo, não tem explicação. Eu até escrevi esse disso lá no Instagram, eu falei assim, porque a gente, quando tem filho, quando tive seu filho, eu achei que não fosse uma boa. Eu não tive isso, né? E aí, hoje eu falei, gente, hoje eu me vejo cantando parabéns pra boneca, né? Penteando cabelo. Uma vez eu fiz uma festa, que era a primeira boneca do seu filho, comprei bolo, coloquei as bonecas tudo sentadas com a mão orando. Então, é coisa assim que Deus faz na vida da gente. E o perdão, Grace, dos seus pais? Então, Rai, o perdão pra mim foi a parte mais difícil. Lembra que um dia você me falou que veio na sua mãe, que tinha dado um presente pra ela? Isso. Na verdade, tem pouco tempo que esse perdão acabou de acontecer, demorou muito. Primeiro aconteceu a cura interior, né? E veio a Isadora e aí hoje realmente o perdão foi liberado. Hoje eu consigo ter um diálogo, ter uma convivência, ter um relacionamento com a minha mãe, que antes não era possível. Quando ela precisa, eu estou sempre à disposição. E com meu pai também foi há pouco tempo. Ele foi lá em casa pra ver Isadora e tal. A gente conversou muito, sabe? Chorou. E eu entendi o lado dele e também falei o meu, ele também entendeu. E a gente decidiu recomeçar, né, a nossa história. Sobre perdão, né? É muito... A gente tem que entender, você que está vendo a gente também tem que entender que você tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Você não é obrigado a liberar esse perdão, assim. O perdão, ele é muito... Quem perdoa é muito mais liberto do que quem é perdoado. Quando você perdoa, parece que você tira um peso muito grande de cima de você. Só que isso tem que acontecer no seu tempo, né? Desse eu fui curada, depois da cura eu consegui perdoar. Então, é um processo, né? Mas eu te aconselho a perdoar. Porque a gente não é juiz, né, da vida de ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu julgava muito a minha mãe por ela ter tido um filho de cada relacionamento. E hoje eu tenho um filho, né? Tive um filho de cada relacionamento. E aí? E meu julgamento? Então, a gente não tem direito de julgar a história, né? É claro que dói muito, né? As consequências disso é muito grande. Por isso que hoje eu procuro mesmo dar uma estrutura familiar bacana para as meninas, porque eu sei as consequências de não ter uma, mas a gente não é juiz, né? A gente não sabe o que a pessoa estava passando, né? E é muito difícil, né? Eu fiquei muito tempo tentando entender. E que eu acho também que eu tive uma época que eu fiquei com muito ódio. Eu também já tive isso, de não conseguir conversar. Ódio, assim, tipo, caramba, como? Né? Como que fala que tentou fazer? Eu não conseguia conversar. Teve uma época que, para conversar comigo, tipo assim, o meu pai, por exemplo, ele sabia notícias minhas através do Ralph. E ele conversava com o Ralph. E com meu pai foi um processo bem mais difícil ainda, porque ele ficou 19 anos fora. A minha mãe eu ainda via de vez em quando. O meu pai, quando ele chegou dos Estados Unidos, para mim, ele era um estranho. Era um homem que eu não conseguia abraçar. Que o abraço não, sabe, não conectava, assim. Meu pai biológico... Depois de um tempo eu descobri quem era, né? Embora minha mãe negue até hoje que era ele.
Porque a minha avó falava assim, esse aí é seu pai, contava toda a história. Eu sempre acreditei muito na minha avó. A minha avó foi melhor, não teve nada de melhor na minha vida do que ter tido ela, sabe? Do que ter tido o colo dela. O cheiro dela ainda é muito presente na minha vida. Eu perdi minha avó, já tenho quase 6 anos. E a minha avó, sem sombra de dúvidas, assim, foi que me tornou, assim, me formou caráter, valores. A minha avó já fez muitos sacrifícios por nós, né? Minha avó já pediu leite na rua para fazer 3 mamadeiras. E a minha avó pedia leite para ele, que era meu pai biológico. Pegava leite com ele, dava um leite lá. E aí quando ele foi, né, tava muito ruim no hospital, ele pediu que eu fosse lá. Hoje eu até arrependo de não ter ido, né? Assim, já passou, não tem como. Ele faleceu e eu não fui. Porque eu tinha muito ódio dele. Eu não entendia, né? Eu era criança, eu era adolescente, ele não conseguia entender por que ele fez isso, sabe? Sendo que não cabe a gente entender nada, né? Quem era eu para contar dentro ali na história dele e julgá-lo? Mas o que a Grace falou foi muito legal, porque a gente fica com tanta raiva que a gente não olha o que a gente tá de bom, né? Tipo assim, teve essa parte, mas aí os avós. E aquela pessoa que estava ali do seu lado, que não soltou sua mão. E a gente segue por um tempo. Eu fui ver isso da minha avó e da minha tia também que me ajudou, depois de muito tempo que eu vi, sabe? Então... E eu precisei perder minha avó para dar essa sacudida, sabe? No dia que a minha avó faleceu, eu parei e olhei, cara, o que eu fiz? Eu deveria ter aproveitado tanto a presença dessa mulher que ficou e agora já não tenho mais. E ali, naquele exato momento eu identifiquei que eu precisava ter sido mais grata, né? Mas assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Hoje é meu aniversário, tá? Dia 16 de setembro. Eu me lembrei, todo meu aniversário eu lembro muito, eu lembro dela todos os dias, mas no aniversário eu lembro muito mais, porque ela nunca esqueceu. Minha avó era a primeira pessoa a ligar e falar, meu filho, Deus te abençoe. Né? Tá tudo bem? Eu tinha muita liberdade. Eu nunca falei eu te amo pra minha mãe, porque eu não tive isso, né? Então é muito difícil, assim, é uma construção. Mas com a minha avó era, eu te amo, eu tava no colo. Então a minha avó foi muito importante. É muito importante. A minha também foi. E aí tem essa parte também, né? Apesar de todas essas dificuldades que aconteceram na nossa vida, a gente ainda tem que ser grato, porque Deus ainda nos presenteou com uma avó, né? Porque eu acho que quem teve esse cuidado de avó vai saber entender o que eu tô falando, porque é um amor sem explicação. A minha avó era muito amorosa, sabe? Minha avó não... Até pra corrigir, às vezes ela batia e ela falava assim, você não precisava ter batido. Porque ela tava com muita dó porque ela tinha batido. Então foi muito assim... Grace, e hoje, assim, se eu te perguntasse assim, quem foi a Grace lá do passado e quem é a Grace hoje? Então, a Grace do passado era uma menina que perdeu a vontade de realizar seus sonhos, autoestima baixa, o emocional muito desestabilizado, assim, insegura, uma menina mesmo. A menina que foi abandonada, sabe? E hoje a Grace é uma mulher decidida, forte, sabe? Que apesar de todas as dificuldades que eu sei que vão vir, que a gente tem como ser humano, que eu tô disposta a recomeçar todos os dias. E de valorizar muito, muito mesmo a família que Deus me deu, que é meu marido e minha filha. Grace hoje, gente, é tão diferente. Até de quando eu comecei a conversar com você no direct. É tão diferente que esses dias eu vi ela indo para um casamento, maquiada, nem de vestido, da cor que eles pediram, mas de all-star. Então, pensa. Eu falei, gente, a Grace é muito top, que coragem, né? Tipo, um casamento, tipo, não faz sentido pra mim usar salto. Eu não vou usar salto pra agradar vocês, eu vou de all-star. Eu tô até de tênis aqui, em homenagem à Grace, a Grace só usa tênis. Só tênis. E a Grace foi, olha a diferença, assim, do cuidado Muito, mesmo, né? muito. De Deus sobre a vida dela, que mudou tudo, né? Então, a minha história dela teve, assim, né? Foi diferente, teve cuidado de Deus, assim como a sua também pode ter. Então, gente, imagina isso aí num casamento. Não, e eu lembro que a noiva falou assim, mas você vai de all-star? Eu falei, olha, se você quiser que eu seja madrinha já com essa cor de vestido que você mandou, não, eu sou assim, convidada, madrinha, eu vou assim. Ela, tá bom, fazer o quê? E se fosse antes, né? Não, eu ia colocar um salto, eu ia tentar ser uma pessoa que eu não era. Ia ficar de cara emburrada na festa a noite toda, tipo, sentada, emburrada, porque eu tava sendo uma personagem. Eu falei, não vou fazer isso comigo mais.
Pensando, mas é só isso, né? Foi de tênis, tinha muito mais do que isso. Muito mais. É a liberdade de... Existe uma história toda por trás. É a liberdade de conseguir ser exatamente o que você é, né? Sem precisar se importar com o que os outros vão pensar. E isso é muito libertador, né? Eu também às vezes recebo assim, direct, não, mas você é esposa de Caio, você deveria andar mais arrumada, né? Essas calças rasgadas não combinam com você não, porque a gente não viu entendeu? Então eu não vou abrir mão de uma coisa que eu gosto pra agradar ninguém. Até falei isso no Instagram. Hoje a Raia é completamente diferente. Então, eu não dependo da aprovação dos outros. Eu não me valido pela aprovação que os outros vão me dar a meu respeito. E até a mudança de cabelo, né, que você passou, eu também, tipo, quando a pessoa é acostumada a ver a gente só com um tipo de cabelo, com o mesmo tom, meio que rola, não, eu prefiro você assim, tá? Você prefere, mas e eu? Até hoje as pessoas falam, mas você é muito mais bonita loura, por que você não muda? Porque eu não quero, entendeu? Porque essa mudança faz sentido pra você e não faz pra mim. Você teve coragem, né, de fazer o que você realmente queria. Se é antes, eu falava, nossa, eu vou ficar loura, porque as pessoas estão falando que eu fico mais bonita loura. Será que a opinião daquela pessoa não vai, não, vou pintar de louro? Hoje não. Hoje não faz sentido pra mim. Exato. E você falou aí do cuidado de Deus mudar a história. Muda, gente, muda muita história, mas a gente também precisa se permitir deixar ser cuidado. Né? Sem entregar. Eu falo assim que a gente tem que... Quando eu entendi, né, o meu problema é carência. E aí, até hoje, né, quando eu me pego um pouco carente, eu vejo assim, ó, hoje eu tô mais do que é mesmo uma... Você vai policiando todos os dias, ela não tem filha. E aí eu entro pro meu quarto e falo, Senhor, supre, porque hoje eu tô carente, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, porque o Senhor lhe conhece, né, o Senhor sonda os desejos do nosso coração. O Senhor nos conhece melhor do que ninguém. Não tem ninguém que nos conheça melhor do que o Senhor. Então eu entro pro quarto e falo, Jesus, hoje eu tô muito carente. Então vem ficar comigo, me preenche, Espírito Santo. E aí você já sai dali daquele lugar já mais em paz. Mas o que a Grace falou é muito importante, porque você tem que realmente se permitir. Antes eu via tantas histórias assim de superação, que conseguia falar, gente, o que não acontece comigo? Por que as coisas só mudam para as pessoas? O que elas têm de diferente? E eu entendi que o que elas têm de diferença é a obediência a Deus e se entregar. Coisa que eu presente, né, na vida de todo mundo. Mas às vezes a gente não se abre para ser presente na vida dele, né? Eu fazia as minhas escolhas, sabe? E as consequências foram terríveis. As minhas escolhas não eram conduzidas por Deus. Eu não tinha tempo, eu me afastei. E eu sofri muito. Eu falo assim, as consequências de uma pessoa que faz escolhas sozinha, sem Deus, são muito dolorosas, né? E aí, nessa época mesmo, eu me questionava por que a vida de algumas pessoas era diferente da minha. E com o tempo eu fui entender que essas pessoas eram obedientes a Deus. E elas se entregavam, se permitiam. Então, eu me permite ser ligada, sabe? E reconhecer também. A gente tem que reconhecer onde que é o problema. E procurar ajuda. Não adianta só ficar aí, nossa, mas então é isso. E ficar se fazendo de vítima também o tempo todo, né? Tem hora que a gente tem que entender que a gente realmente precisa deixar a criança de lado também, que a gente cresceu, né? Tentar... Hoje, Casa com Deus, às 3 horas da manhã, fez uma linda homenagem. Eu recebi alguns directs falando assim, nossa, mas por que vocês não falam? Vocês passaram por muita coisa. Eu falei, gente, por quê? Não faz sentido, né? A gente ficar se fazendo de vítima de quem já sofreu. É muito mais importante você concentrar naquilo que Deus fez na sua vida, né? Porque ninguém merece nem todo tempo que você tá falando. Você viu, eu passei isso no relacionamento. Você viu, aconteceu isso. E aí eu recebi uma direct, gente falando, nossa, mas você estava com ele lá desde o início. Né? E eu falei, lógico que estava, gente. E é isso. Grace, estou muito feliz mesmo de ter conhecido mais ainda da Grace. Eu e a igreja conversamos um pouco sobre casamento. Né? Ansiedade, ela já teve aqui em casa. E parece que eu e a igreja já se conhecia quando a gente começou a se falar. Foi uma conexão muito grande. Quando eu recebi ela aqui em casa também, foi muito natural, não parecia que eu estava recebendo ninguém. Eu estava dopada de remédio. Gente, a Grace era dopada quando ela veio aqui em casa. Eu olhei pra Grace e falei assim, Grace, você tomou remédio nela? Tá parecendo? Eu falei, muito! Porque ela tava muito assim... Tava dopada. Aí hoje eu falei, hoje eu não vou tomar remédio, hoje eu vou normal. Você usa ainda muito? Não, eu parei. Eu tô tomando agora só o de déficit de atenção. Porque eu realmente tenho déficit, assim, né? E se eu não conseguir tomar ele, eu não consigo render no trabalho. Então, eu preciso. Grace hoje é empresária, entendeu? Grace é empresária, excelente mãe, excelente esposa.
mora hoje aqui em Valadares, teve a vida aí completamente de Mudada, né, igreja? E eu acho que voltar para Valadares me fez reconectar novamente com Deus, sabe? Parece que, eu não sei explicar, eu falei com meu marido esses dias. Aqui parece que eu sinto Deus mais de pertinho. Não sei se é porque a minha avó teve uma época que ela me obrigava mesmo a ir para a igreja, sabe? Olha, quando a gente é adolescente, se não for, você não vai sair à noite. E a igreja, no bairro que eu fui criada, é colado na minha casa. Então, assim, parece que eu realmente sinto Deus mais de pertinho. E para mim, voltar para Valadares, depois de tudo que aconteceu lá em Sete Lagoas, a gente ter quebrado, e de várias pessoas ter virado a cara pra gente, porque a gente quebrou, é como se eu voltasse com aquela parábola do filho pródigo, sabe? Que o filho sempre volta, assim, para casa. E a forma como eu tenho buscado Deus novamente na minha vida está sendo meio que a filha pródiga que voltou. E Deus, ele nos ama muito, né? Para outras pessoas, ela falou que as pessoas, por exemplo, viraram a cara. E Deus é tão maravilhoso que até nessas situações, o que a gente entende, o que a gente aprende? A ver quem realmente é e quem realmente não é. O pastor que precisava. E a gente vai, eu mesmo oro todos os dias para Deus trazer e tirar pé da gente as pessoas que não são. E aí, quando acontece essa situação, a gente vê quem é e quem não é. Exato, verdade. E a gente tem a mania de quê? De focar nas pessoas que foram, né? E tem a mania de focar mesmo lá no problema dessas pessoas que não deram apoio, e a gente até acaba esquecendo as pessoas que estão perto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Né? Uma vez por mês eu vou trazer vídeos assim, que eu acho que vídeos assim inspiram a gente. E a história da Grace é muito linda, né? Marcada pelo cuidado de Deus em dar ela um bom esposo. Trouxe a Isadora, que é uma figura para a vida da Grace. Hoje eu fico muito feliz, sabe? Eu fico só olhando a Grace pelos stories, eu fico vendo assim, a mulher que a Grace se tornou e vem se tornando. Eu falei com ela, desde que ela tirou o louro do cabelo, eu tô vendo assim essa transformação que tá acontecendo. E eu só olhando lá, vigiando ela pelos stories, e vendo assim, quanto que a Grace tá muito mais, não é nem mulher não, mas madura, sabe? Parece que é uma outra Grace que tá chegando. Né? Tem uma transformação acontecendo de dentro para fora. E eu consigo ver isso muito nitidamente, olhando pelo Instagram dela, porque, gente, tem uma coisa acontecendo com Grace. Grace tá, né? Parece que tá nascendo uma outra Grace aí, muito mais madura, muito mais confiante, pronta para ir em todos os casamentos de All-Star. Porque, queridos, você pode convidar a Grace para ser madrinha, que ela vai de All-Star, entendeu? Acho que eu vou aderir isso também. Ai, é vida, você não cansa, entendeu? Ontem eu usei um salto, pelo amor de Deus, chega com os dedos. Não Primeiro que eu cansa. não sei andar de salto. Sabe um negócio, eu não sei. Sem falar o tanto que eu dancei. Você sabia andar de salto? Não. No meu exame que eu fiz agora, deu que eu sou desastrada e muito atrapalhada. Ai, tá vendo? Então, já é um sinal, que você deve e aderir o tênis. Isso, bem acho. Então é isso, pessoal. Vou deixar a Grace também aqui dar esse vídeo de vocês. E vou pedir pra ela falar um pouquinho pra vocês, tipo assim... A Grace me olhando, tipo assim, o que é? Pedir pra Grace deixar uma mensagem pra vocês aí que passam também pela rejeição, que já passou por rejeição, pra gente fechar o vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ative as notificações, tá? É isso. Beijo pra vocês. Vou deixar a Grace finalizar agora. Olha, Rai, novamente, muito obrigada. Eu já te falei isso. Eu me identifiquei muito com a sua história e eu acho seu coração lindo, lindo mesmo. E que Deus preserve sempre esse coração bondoso que você tem, de verdade, tá? E o que eu queria falar pra vocês é que não desistam, sabe, de vocês mesmos. Por mais que, se você foi abandonada, se você passou por alguma dificuldade, não desista. Segue firme, coloca Deus, né, no seu caminho, na sua vida, que Ele vai direcionar uma trajetória nova pra você e que tudo é possível para aquele que crê. Tudo, tudo, tudo. Então, tchau, pessoal. Beijo pra vocês.